alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 29 da disciplina de Geografia. Antes da gente começar então, ver o tema da nossa aula, os objetivos, sempre esteja com o seu caderno, lápis, a borracha, para você ir fazendo as anotações da nossa aula, ter o seu caderno sempre organizado com o nosso conteúdo, tá bom? Hoje, então, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a água e hoje o tema da nossa aula é água potável como bem comum. Por que ela é um bem comum? Porque ela é um bem de todos, né? Todos os seres humanos, todos os seres vivos precisam da água e a água potável, né? Água limpa para a sua sobrevivência. Os objetivos da nossa aula: reconhecer a importância da água para a vida humana e de outros seres vivos, compreender que a água potável está disponível em pouca quantidade, identificar o processo e a importância das estações de tratamento e reconhecer a importância da economia de água e atitudes que influenciam na economia da água, ok? Então vamos lá. Água potável como bem comum. Aprendemos na aula anterior sobre a importância de bebermos água para termos uma boa saúde. Aprendemos também que a água é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Então, os animais, as plantas, nós seres humanos precisamos da água para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento, ok? Então, na aula a gente vai ver então sobre a água potável. O que é água potável? Onde a gente encontra e por que ela é tão importante? Nessa aula, então, vamos estudar sobre a água potável, o que é, onde encontramos e por que ela é importante. Água potável é a água que pode ser consumida. Então, não são, né, todas as águas que a gente pode consumir. A água do mar, por exemplo, não é água potável. Uma água poluída também não é água potável. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque se a água ela não é potável, ela não é limpa, ela não é própria para a gente beber, ela pode nos causar doenças também. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. A água, então, ela é um líquido que ela deve ser incolor, não ter cor, inodoro, não ter cheiro, insípida, sem sabor e insossa, sem sal. Então, essas são algumas, né, das características da água potável. Sem cor, sem cheiro, sem sabor, sem sal, ok? Então, para ela ser potável, essas são algumas das principais características. No planeta Terra, nós temos aproximadamente 70% da superfície coberta por água. Então, vamos pensar, 100% é todo o planeta Terra. Então, 70% é muito próximo do 100, ok? Mas então, como que tem pouca água nesse 70% do planeta Terra coberto por água? Vamos ver então, mas 97,5%, então também pensando próximo de 100, que é toda a água, é água salgada, ok? Então aqui, ó, toda essa parte em azul é água salgada, ok? E 2,5%, 2,5% é água doce, ok? Só que nem toda água doce ela está disponível, ela é de fácil acesso. Por quê? Porque parte dela está em geleiras também. Então, sobra apenas 1% da água doce. Então, olhando aqui, ó, em azul é a água salgada, em vermelho é a água doce, mas que não está disponível, e em verde é a água doce disponível. Então, veja que é uma parcela, né, uma parte bem pequena de toda a água que nós temos no planeta. Por isso, então, a importância da gente cuidar, preservar, economizar, não poluir, para que não diminua, né, ainda mais essa porcentagem de água boa que a gente tem. Geralmente, a água de rios e lagos não são boas para o consumo das pessoas, pois podem estar contaminadas. Por isso, é importante que a água passe pelas estações de tratamento para se tornar potável, ok? Então, o rio é de água doce, então eu posso ir lá e já tomar direto do rio? É melhor não, porque ela pode estar contaminada
não com poluição, mas com fezes de animais, com alguns alguns ovinhos de larvas também. Então a gente também precisa ter cuidado e fazer, esperar com que ela passe pelo tratamento necessário para que aí então ela se torne potável, ok? Aqui então a prof colocou o esquema, ou seja, como que funciona uma estação de tratamento. Então aqui no número 1 nós temos a represa, que é de onde vem a água, o rio, da onde é retirada a água. Aí então ela é bombeado para ir para a estação de tratamento. Lá ele recebe alguns produtos, sulfato de alumínio, cal, cloro, e aí vai passando por vários processos. A floculação, a decantação, que é quando, se tiver alguma sujeira, algum produto, ele vai baixando e aí cada vez vai indo, para o fundo, passa por filtros, recebe cloro, flúor também e vai então para o reservatório da estação de tratamento. Então ela sai do rio, recebe alguns produtos para que ela fique limpa, fique sem contaminações, sem doenças, passa então pelos filtros novamente e vai para esse reservatório que é uma grande caixa d'água. Dali então ela vai para os reservatórios dos bairros, que aí são as caixas gigantes de cada bairro, para daí então ir para a casa das pessoas. E aí então ela está potável, ela está própria para que a gente possa consumir ela. Aqui então tem uma foto da estação de tratamento, como que ela é. E a água mineral? Vocês com certeza já ouviram falar na água mineral. A água mineral é potável na maioria das vezes, quando ela está lá na natureza, não aquela que a gente compra no mercado, na garrafinha, ok? Nós estamos falando da água mineral direto da natureza. Ela é retirada debaixo da terra e nela são encontradas sais minerais, por isso que ela é chamada de água mineral, como cálcio, potássio, magnésio, bicarbonato, nitrato, sulfato e entre outros. Então essa água mineral que a gente encontra na natureza. Aquela que a gente compra no mercado é a água que passou pelo processo para não ter contaminações, e aí são então quando ela não tem acrescentado esses minerais para que aí então ela se torne água mineral, ok? E a dessalinização, já ouviram falar? A dessalinização é o processo de retirar o sal da água, porque a gente viu então que a grande parte da água do planeta ela é salgada, Então a gente tem muita água, mas não é uma água potável. E por que então que não é feito esse processo, de tirar o sal da água, de tirar ali as impurezas da água do mar, para que a gente tenha muita água, água em abundância? Vamos ver então. Então, a dessalinização é o processo que retira o sal da água e torna ela potável. Mas esse é um processo muito caro, que custa muito dinheiro. Então, ela é possível apenas em países que têm essa tecnologia e têm recursos financeiros, ou seja, tem dinheiro para ter então essas estações que fazem esse processo de retirar o sal da água, ok? Aqui então a prof colocou a imagem de uma usina de dessalinização. Então é construída, claro, perto do mar já para retirar a água, mas é um processo bem mais demorado, bem mais complexo do que aquele que a gente viu na estação de tratamento anteriormente. Reservas de água, ou seja, rios, lagoas, mananciais. O Brasil, a Rússia, a China e o Canadá, então esses 4 países, são os países que têm as maiores reservas de água doce do mundo. Então esses países são os que têm mais água doce do mundo, E o Brasil está entre eles também. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, calcula que 748 milhões de pessoas não possuem acesso à água potável e 1,8 bilhão de pessoas consomem água contaminada. Então a gente pensa, tem muita água no planeta, mas é água salgada. No Brasil, que nós também temos muita água, mas também existem pessoas que não têm acesso à água potável, não só no nosso país, mas em muitos outros. E aí, algumas
não têm esse acesso e outras acabam também tomando, né, utilizando a água contaminada, indo direto aos rios para ter a água. No Brasil e no mundo, a falta de acesso à água potável é causada pela poluição e pela má distribuição de água entre as pessoas. Ou seja, tem, né, bastante água, por exemplo, no Brasil, mas ela não chega até todas as pessoas. Então, ela tem, né, um problema na sua distribuição para chegar a todos. E a poluição, como a gente, né, já sabe, já viu, que é um dos principais problemas da água, né? Poluir a água, jogar lixo, jogar resíduos, jogar esgoto diretamente nos rios. A água é um bem de todos, então a água é um bem de todas as pessoas, né? Não tem um dono, ela é de todos e é muito valiosa, pois é muito importante para a nossa saúde e sobrevivência de todos os seres vivos. Então, esse valor é o valor que ela tem sobre a nossa saúde, né? Porque a gente tem a saúde, a gente se desenvolva, os animais e as plantas também, que também são seres vivos. É dever de todos cuidar desse bem valioso. Cada um que desperdiça ou polui a água é responsável pela redução e futura falta de água potável para todos. Então, não é só poluição, quando a gente tem também, né, a água, o desperdício também é um problema bem grave que a gente precisa cuidar e precisa, né, ter essa atenção para que ele não aconteça. Aqui então a gente colocou algumas dicas para a gente economizar a água e evitar o desperdício. Quais são então? Aqui o primeiro, deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes e ensaboa a louça, por exemplo. Se eu não estou, né, utilizando a água para lavar, para enxaguar, eu deixo a torneira fechada. Acumular roupas para lavar uma quantidade maior, porque a quantidade de água que vai dentro da máquina é a mesma. Então, deixar que tenha mais roupa. Quando lavar o carro, a bicicleta, calçadas ou janelas, prefiro usar um balde ao invés da mangueira. Usar um regador para molhar as plantas. Quando houver um vazamento, é importante consertá-lo, né? Quando a gente vê que está vazando água, a torneira não está fechando direito, tem um cano, né, que está vazando água, é importante consertar para evitar esse desperdício também. E verifique se as torneiras e chuveiros estão bem fechados, né? Se eu sair do banho e não ficou gotejando, não ficou escorrendo água ainda também. É importante sempre verificar se está tudo bem fechadinho. Se cada um fizer a sua parte, vamos economizar água. E assim mais pessoas poderão ter água potável em suas casas. Então, ao invés dela ser desperdiçada, ela pode ser levada para famílias que não têm acesso à água como nós. Ok, pessoal? Então, hoje a gente conheceu mais um pouquinho sobre a água, que é um recurso natural muito importante para todos os seres vivos, animais, plantas e nós, seres humanos, também. Nós vamos ver em outras aulas por quê, né? Como que ela é tão importante. A gente já viu sobre a nossa saúde e vamos ver outras características dela também, entender ainda melhor por que ela é tão importante, tão valiosa para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido mais ainda sobre a água. Se ficou alguma dúvida, assistam nossa aula, leiam os slides novamente, pesquisem sobre o assunto também e depois realizem a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!